falar de adaptação que deu errado é fácil encontrar por aí. Hoje a gente vai fazer diferente. Quais foram as adaptações que foram ali pro cinema que deram certo? Quais foram as melhores adaptações? É isso que você descobre no vídeo de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vamos trazer aqui para esse vídeo filmes que são adaptações literárias e que deram muito certo, né? Assim, respeitaram a essência do material original e foram consideradas boas adaptações. Então, se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que também gosta de filmes, né? Gosta de série, gosta de livros, né? Curte ver essa parada de adaptações. Manda esse vídeo aí pra todo mundo que você já me ajuda demais convertendo geekeiros aqui pro canal. E falando em livro, continua a venda do meu livro de terror e suspense, O Vale da Morte, que tá disponível atualmente em livro físico e digital, tá, galera? Então eu vou deixar o link aí na descrição pra você, que aí você pode acessar e pode comprar caso você tenha interesse. É uma história que se passa ali no apocalipse e você tem um grupo que tem que sobreviver, né? Então é uma história muito emocionante que eu acho que vocês vão gostar bastante. E novamente aqui dizendo, né? O link tá na descrição caso você tenha interesse. Antes da gente começar o nosso ranking aqui de adaptações, é bom eu ressaltar o que é adaptação. Porque sim, tem gente que até hoje, em 2026, não sabe o que é uma adaptação. Uma boa adaptação não é aquela que é idêntica ao material original, que tem exatamente os mesmos eventos, os mesmos personagens, que os atores dessa adaptação são idênticos àqueles descritos ali no livro. Não é isso que condiz ali com o que a gente tá falando de boa adaptação. Até porque isso que eu acabei de descrever é cópia, não é adaptação, né? Quando você vai copiar o material original, não tem necessidade de você adaptar. Isso porque adaptar significa modificar. Você pode procurar aí no dicionário se você quiser. Uma boa adaptação, ela pega a essência do material original e modifica para que ela caiba naquele veículo de comunicação, né? Ou seja, se você tá adaptando um livro e você vai fazer um filme, são dois veículos de comunicação diferentes, né? Livro e filme. Então você precisa adaptar aquele material do livro para que ele caiba num filme. E para isso vão ser necessárias mudanças, mas o que você não pode mudar é a temática principal, a essência da história. Então os filmes que eu vou citar aqui para você hoje são filmes que mantiveram a essência da obra original, sendo assim considerados boas adaptações, né? Vamos começar oficialmente o nosso ranking agora. No ano passado, a gente teve um filme queridinho da Universal que chegou nos cinemas e deixou muita gente empolgada, que seria a adaptação live action de Como Treinar o Seu Dragão. E eu já adianto, né, que o segundo filme já está em produção, tá, galera? Inclusive, eu tô muito empolgada pra esse segundo filme, porque ele é o meu filme favorito ali da trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Mas eu acho que o que chamou tanto a atenção desse live action não foi apenas porque eles mantiveram a essência do material original, né, que seria ali princípio básico de adaptação, como a gente já discutiu aqui. Na verdade, Como Treinar o Seu Dragão é uma adaptação de livro, porque sim, aquela animação que a gente conhece, né, ela também adapta o mesmo livro, então é como se o live action fosse a adaptação da adaptação. E o live action, ele não adiciona apenas coisas do seu antecessor, né, a animação. Ele não tem coisas que é só do desenho ali, ele pega alguns princípios do livro mesmo. Então assim, além de adaptar a animação, que foi o maior ali carro-chefe, digamos assim, da Universal por um tempo, e também foi a fonte de maior inspiração para o live action, o filme de longa-metragem do ano passado, ele não se limita apenas à animação. Toda aquela mitologia dos dragões de Berk que tem ali presente no livro, as características deles, formas de comportamento e tudo mais, tudo isso é passado para o live action com uma leveza e ao mesmo tempo com uma complexidade muito grande. Ou seja, a ambientação desse live action é muito boa, cara. Você consegue ser inserido diretamente ali no povo de Berk, como se você fosse um dos vikings ali presentes. O filme acrescentou cenas que fizeram muito sentido, né? Cenas que não existem
ali tanto no livro quanto na animação e mantiveram outras cenas que foram ali fundamentais, eu diria, para manter a essência do original. E é claro, uma das coisas que mais chamou a atenção nessa adaptação foi a trilha sonora, que continuou tão épica quanto a da animação também. Eu acho bacana que no figurino ali dos personagens, né, você tem uma individualidade, uma originalidade muito grande. Porque sim, eles se parecem ali com o desenho, eles se parecem com algumas ilustrações do livro, mas ao mesmo tempo tem um detalhe ou outro ali na caracterização dos personagens que torna o live action original de certa forma ali na hora de você criar o figurino dos personagens. Dessa forma, a obra se torna ainda mais icônica e adiciona uma riqueza para os personagens. E é por isso que Como Treinar o Seu Dragão já começa aqui abrindo a nossa lista de melhores adaptações do cinema. Ok, tudo bem que eu sou suspeita pra falar de Senhor dos Anéis, né, que é esse próximo item aqui da nossa lista, deixando claro que quando eu falo Senhor dos Anéis é uma boa adaptação, eu estou me referindo aos 3 primeiros filmes, tá? Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, eles fizeram um trabalho maravilhoso em levar esse universo do Tolkien direto pras telinhas. Não é à toa que levou tanto prêmio, né, gente? Até esse ano, inclusive, Senhor dos Anéis era uma das franquias mais premiadas do cinema. Tem mais de 23 Oscar na conta. E o bacana é que os filmes de Senhor dos Anéis conseguiram adicionar detalhes que são tão icônicos e tão emblemáticos que quando a pessoa que não leu os livros vai lá assistir aos filmes, ela acha que aquele detalhe existe no livro, como por exemplo, aquele olho de Sauron tão icônico da franquia, né, que todo mundo reconhece, principalmente as falinhas, né, que é eu vejo você, aquela fala toda maligna, toda aquela coisa. Gente, isso não tem no livro. Essa é uma característica que não existe e serviu muito bem para marcar ali a presença do Sauron, né, de uma forma assim mais visual para a audiência. E assim como Treinar o Seu Dragão, eu diria que Senhor dos Anéis faz um trabalho excelente em sua ambientação. A gente passa por lugares muito diferentes ali da Terra-média, né? A gente vê os elfos, os anões, os hobbits, e cada um desses lugares tem características específicas, tem um povo específico que é muito bem representado e caracterizado nessa obra dos filmes. Sem falar que os personagens de Senhor dos Anéis também respeitam e muito a essência do material original, apesar de sim haver algumas mudanças entre os personagens, tanto na caracterização como também em algumas coisas que eles falam, né? Às vezes eles adicionam um drama a mais ali no personagem do filme. Por exemplo, o personagem Aragorn nos livros, ele não tem receio nenhum de ser reconhecido como rei, enquanto nos filmes isso é uma grande questão para ele, né? Ele pensa que ele vai falhar e esse tipo de coisa. Então você vê, é uma mudança assim que é bem pequenininha, mas que não corrompe a essência do personagem. Todos os cortes que foram feitos ali na franquia de Senhor dos Anéis, pra mim, pessoalmente, foram feitos na medida certa, eles não atrapalham a compreensão do enredo. É claro que nada substitui a leitura ali do material do Tolkien, né? Se você gosta da franquia, né, vai lá conhecer o material original mesmo. Só que os filmes serviram sim como uma excelente porta de entrada para esse universo do Tolkien, sendo assim considerado uma boa adaptação. Continuando nessa pegada de fantasia, né, a gente tem aqui um grande amigo do Tolkien, um grande amigo do escritor de Senhor dos Anéis, que também fez uma obra que foi muito bem adaptada no cinema, que seria As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E eu quero deixar claro que dessa vez eu vou estar falando especificamente sobre o primeiro filme de Nárnia, tá? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque os outros filmes, eles já tiveram uma nota mais baixa ali no quesito de adaptação, sabe? Eles não foram adaptações tão boas assim. São bons filmes, mas adaptações já é uma palavra, sabe? Não foi tão legal. É, basicamente isso. Mas agora, o primeiro filme de Nárnia, em questão de adaptação, o quê? Ele faz também um trabalho excelente na ambientação do universo de Nárnia. E o melhor de tudo é que ele não só ambienta bem o universo fantasioso, como também ambienta o nosso universo de uma forma muito boa. Porque vamos lembrar aqui que em Nárnia, a gente tá no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Quando
eles estão ali na Inglaterra, os meninos e tudo mais, quando o filme começa, a gente tá no meio da Segunda Guerra. Então essa ambientação, né, essa dramatização muito maior que acontece no início do filme, que é diferente do livro, também é muito bacana pra gente enriquecer mais os personagens, lidar mais com as perdas deles e com essa sensação de isolamento que eles estão passando ali naquele momento na Inglaterra da década de 40. Nos filmes, os personagens também são um pouco mais velhos do que aqueles ali do livro, só que isso não fez diferença alguma pro enredo também. Ficou até melhor, na minha opinião. E eu não vou nem falar da ambientação ali, de todos os lugares que vai mostrando em Nárnia, e da caracterização tanto do leão quanto da feiticeira branca. Cara, a direção de arte, o trabalho que eles fizeram com a feiticeira branca é perfeito. A escolha do elenco de Nárnia é muito boa, né? Nunca mais eu consegui olhar aquela atriz em nenhum outro filme sem me referir a ela como feiticeira branca. Por mais que é uma mulher que fez um monte de filme bom, sabe? Pra mim, é a feiticeira branca. E com certeza esse filme também serve como uma ótima porta de entrada pro universo de Nárnia, respeitando a essência ali do C.S. Lewis e sendo também uma boa adaptação. Indo agora pro nosso quarto item da lista, eu sei que provavelmente você tá esperando eu falar aqui a franquia Jogos Vorazes. Então sim, eu vou falar dessa franquia. Porque, sinceramente, gente, talvez essa seja uma das melhores adaptações cinematográficas que teve aí de algum material literário. Porque o que Jogos Vorazes faz em todos os filmes, tá? E aqui eu tô incluindo também os filmes mais recentes, como por exemplo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Todos os filmes de Jogos Vorazes até o momento respeitaram e muito a essência do material original. Não só respeitaram, como eles conseguiram mostrar para a audiência justamente todo o terror que os jogos causam ali nos distritos de Panem. Assim como também mostrar as diferenças entre os distritos, né? As diferenças sociais, especialmente. Jogos Vorazes tem críticas que, inclusive, são muito úteis hoje em dia, né? No nosso mundo hoje em dia, na fase que a gente tá no mundo hoje. Inclusive, caso você nunca tenha visto Jogos Vorazes, eu acho que vale a pena você conferir. E caso você tenha assistido e não se ligou em quantas referências ao nosso mundo hoje em dia esse filme tem, vai lá assistir, ou melhor ainda, vai lá ler os livros de Jogos Vorazes, que você, infelizmente, vai reconhecer muita coisa que acontece ali no enredo, coisas que você vê no jornal todos os dias, por exemplo. Em relação à ambientação de Jogos Vorazes, como eu falei, né, é uma coisa extremamente satisfatória. A caracterização dos personagens é bem diferente, sim. Eu costumo até brincar, né, eu falo que se Jogos Vorazes tivesse sido anunciado em 2025, talvez a caracterização da Katniss desse uma problemática enorme, tá? Porque a Katniss não é branca no livro não, tá? Então assim, muita gente se esquece desse detalhe quando vai falar de Jogos Vorazes. Eu acho que a única crítica que eu tenho em relação a essa franquia foi que a Katniss é uma mulher branca e não uma mulher ali descrita com a pele mais morena, quase que nativa ali do Distrito 12, né? Apesar de eu amar a Jennifer Lawrence, tá, gente? Eu acho que a Jennifer Lawrence, ela pega toda a essência necessária pra Katniss, não é uma crítica ao trabalho dela, é uma crítica ao diretor de casting, tá? Que ele falhou ali na seleção da protagonista, num nível que eu sei que hoje em dia a internet ia fazer um burburinho absurdo e os caras iam querer, assim, boicotar o filme. De qualquer forma, a essência de Jogos Vorazes é muito mantida aqui. Como eu falei e elogiei várias vezes aqui, né? A questão social de Jogos Vorazes é muito importante pro enredo funcionar. E as tramas dos filmes pegam exatamente isso, pegam tudo que importa mesmo, a mensagem fica muito clara. Então, com certeza, os Jogos Vorazes é uma das melhores adaptações que você tem aí no cinema, apesar de ter tido aí esse leve probleminha com o casting. Problema não, né? Vou até arrumar aqui o que eu tô falando. É uma polêmica, né, galera? Só vamos resumir nisso. É uma grande polêmica. I volunteer as tribute. E por último e não menos importante, eu quero muito falar aqui pra vocês que o filme O Extraordinário, pra mim, é uma excelente adaptação também. E me surpreende muito isso, cara, porque se você já leu O Extraordinário, você sabe que é um livro muito simples, gente. Dá pra você ler, eu acho que em 2 dias da sua vida. Sendo que ele é um livro de tipo 300 páginas, mas ele é muito simples de você ler. Às vezes tem capítulo que tem uma página só. Isso porque, pra quem não sabe, o enredo é sobre um menino que ele tem uma deficiência ali na face, ou seja,
seja, ele visualmente é muito diferente das outras crianças e isso acaba impactando bastante ali a vidinha dele. Ele sofre muito bullying com isso, né? Tem gente que não gosta dele por conta disso ou trata ele de uma forma tão especialzona que faz ele se sentir mal, né? Faz ele se sentir assim como se fosse alguém menos inteligente e por aí vai. Ou seja, esse livro retrata muito essa questão do preconceito, essa questão ali de você abordar como é que as pessoas com deficiência se sentem nesses ambientes sociais. Enfim, ele tem uma questão social muito bacana ali que é retratada e que, graças a Deus, no filme eles também fazem isso. O protagonista, ele é tão fofo quanto é nos livros, mas o destaque ali nos filmes também vai para os outros personagens que ganham um momento próprio ali no enredo. O que é um pouquinho diferente do livro, né? O livro, ele aborda outros pontos de vista, sim, só que o filme, ele acaba enriquecendo mais esses pontos de vista, adicionando cenas, por exemplo, que não existem no livro. Sem falar que no filme também tem uma brasileira, né? A gente tem ali a Sônia Braga interpretando a avó do protagonista, e isso faz muito sentido porque nos livros a ascendência do Olgi, que é justamente esse menininho, é brasileira, né? A mãe dele é brasileira. Aí eu acho que, obviamente, ficaria muito difícil pra época colocarem uma mãe brasileira pro Olgi, aí eles chamaram apenas a Julia Roberts, né? Que é uma pessoa, assim, que realmente vai chamar bastante atenção pro filme, só que mesmo assim eles fizeram ali um jeitinho de colocar a Sônia Braga no filme pra ter aquele pezinho brasileiro mesmo. Sem falar que muita gente nem sabe que O Extraordinário é um livro, então o filme acaba servindo como uma porta de entrada muito bacana também. Então não tinha jeito, gente, eu tinha que comentar sobre essa adaptação, já que ela também é muito boa. There are no nice ones! I wish I'd never gone to school in the first place! But you were liking school. I know you were. I hate it, okay? I hate it! Mas então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você também pode comentar aí embaixo qual é a sua adaptação favorita, aquela que você achou que mais foi bem feita ali na história do cinema. Você também pode compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece que também gosta de filme, série e por aí vai. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!